O tiro de Trump e a facada de Bolsonaro. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos, bom tê-lo de volta aqui, Alexandre. Eu que agradeço, Rodolfo, a sua parceria e também a presença e a audiência de quem nos assiste, agradecendo que nesse período você acabou aí cuidando do Lujinha, sozinho e muito bem, com muita competência, e estamos de volta justamente numa início de semana que leva as atenções para os Estados Unidos, mas não sem a gente relembrar do que acontece no Brasil. Porque a gente tem visto já há algum tempo essa questão dos presidentes americanos, especificamente Donald Trump e Jair Bolsonaro, com muitas semelhanças. Chegamos até alguns momentos a achar que um copiava o outro porque era tão semelhante o que eles faziam que parecia que um era a cópia sul-americana do presidente norte-americano. E parece que agora a coisa aconteceu às avessas. Porque esse tiro, que atinge, claro, e é gravíssimo, um candidato à presidência da República, que já foi presidente dos Estados Unidos, um tiro que não foi fatal, mas obviamente é um atentado, acaba fazendo a gente lembrar da facada que tirou também, naquele momento, Jair Bolsonaro da corrida presidencial, mas acabou, de alguma maneira, ajudando que ele chegasse ao Palácio do Planalto. E as consequências de tudo isso aqui para o Brasil, né, Rodolfo Lago? Porque não dá para a gente não lembrar o que aconteceu naquela época com o Bolsonaro. Sem dúvida, né? São ali momentos que podem ser momentos definidores. No caso do atentado que houve aqui ao ex-presidente Jair Bolsonaro naquele momento ali, foi, sem dúvida nenhuma, definidor daquele resultado da eleição, porque havia ali, aquilo dali aconteceu exatamente num momento em que o candidato adversário, Fernando Haddad, experimentava um crescimento, né? Havia ali uma possibilidade tanto de crescimento, houve o segundo turno, né? E o Fernando Haddad podia crescer, a facada ali foi um momento definidor. Ninguém aqui defendendo esse tipo de violência numa disputa eleitoral, evidentemente que não, mas ali realmente a coisa foi definidora. E agora a gente vai precisar observar o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Ali há uma eleição, de acordo com as pesquisas, muito disputada. As pesquisas apontam empate entre os dois candidatos, com uma pequena vantagem para o Trump, era o que as pesquisas mostravam antes do atentado, né? Mesmo com todo aquele problema ali do Joe Biden ter ido mal naquele debate e a pressão para que ele deixe a candidatura, seja trocada a candidatura dele, havia essa situação de empate, que agora, enfim, o atentado pode acabar vindo a definir, Alexandre. Eu acho também que pode vir a definir, até porque, de alguma maneira, a gente faz essa ligação do que aconteceu no Brasil e o que aconteceu nos Estados Unidos. Quem é vítima de um atentado, obviamente, é visto de outra maneira pela população daquele país. Isso aconteceu com Bolsonaro e está acontecendo com Donald Trump. E no caso específico dos Estados Unidos nessas eleições, por conta de quem está disputando com Trump, está sendo justamente colocado como uma pessoa sem condições de estar na presidência pela questão da idade. Não somente pelo debate, mas as últimas gafes que ele deu agora, há pouco tempo, alguns dias atrás, relacionando o presidente da Ucrânia a Putin, depois trocando o nome da sua vice-presidente Kamala Harris, justamente por Donald Trump, ou seja, essa situação para o Biden tem complicado a vida dele, mas também tem tido um crescimento nos Estados Unidos, Rodolfo Lago, é muito interessante isso, de uma vitimização também do Biden, porque estão vendo o Biden como uma pessoa que está sendo colocado meio que escanteio, porque tem a questão da idade. Vítima de etarismo, né? Etarismo. Então, essa questão de ser vítima, seja de um atentado ou seja da idade, começa a colocar os candidatos com uma relação emocional para o seu eleitorado, e não mais aquela relação racional. Ou seja, se o Trump sobrevive a um atentado, ele meio que vira um homem mais forte do que é em comparação ao Biden. Por outro lado, se Biden é colocado como uma pessoa sem condições pela idade, você está colocando um preconceito que o mundo não aceita. Então, é muito uma eleição de quem vai ser
a vítima mais querida do povo americano. Pois é, né? Enfim, realmente é complicado, torna as coisas muito imprevisíveis quando realmente o campo, o definidor de uma decisão de um eleitor deixa de ser racional e passa a ser emocional, né? Porque realmente aí você começa a ter problemas, né? O ideal é que numa eleição o eleitor vote buscando argumentos racionais, porque afinal de contas ele está escolhendo alguém que vai governá-lo, no caso dos Estados Unidos, como aqui por 4 anos, né? Isso. Uma situação que pode ser definidora. Ainda existe uma outra situação ali nos Estados Unidos, de fato novo, que pode redefinir as coisas, que seria a troca do candidato democrata, né? É uma pressão muito forte para que o Joe Biden desista, seja trocado. Algumas pesquisas mostraram que a Kamala Harris, a atual vice-presidente, poderia vencer uma eleição contra o Donald Trump. Agora, bom lembrar sempre, né? Todas essas pesquisas são anteriores ao atentado que aconteceu neste sábado lá nos Estados Unidos. E a tendência de mudança desse cenário. Agora é interessante que a gente coloque também a nossa conclusão, Rodolfo Lago, para quem nos assiste, o que significa tudo isso para a gente aqui no Brasil? Porque quando a gente fala da eleição americana, se preocupa com os Estados Unidos, não é porque é os Estados Unidos um país, é porque o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica fortíssima. E como nós falamos no início deste conteúdo, as relações não são somente econômicas, elas também são relações que se complementam e às vezes são até imitadas, como no passado a questão Bolsonaro e Trump. Portanto, a eleição do presidente americano pode também mexer com o tabuleiro político-eleitoral do Brasil. Sem dúvida, porque o que acontece, né? É a mesma polarização, mesma situação de polarização que hoje vem acontecendo aqui, acontece lá e uma reflete na outra, né? O Donald Trump é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarado. E Joe Biden é o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declarado. Então, esses resultados vão definir essas relações. Se o Donald Trump vence as eleições, vencerá lá nos Estados Unidos alguém que não tinha a torcida do presidente atual. Isso certamente vai refletir de alguma forma nas relações. E por quê? E justamente porque são figuras, né, que a racionalidade não está muito envolvida com a forma de fazer as coisas. Então, Trump, vencendo as eleições, não terá com o presidente Lula uma relação racional de dois chefes de Estado que precisam conviver. Assim como não temos agora com o presidente da Argentina. Exatamente. O Javier Milei. Quer dizer, esse mesmo tipo de problema que hoje a gente está tendo com a Argentina, Milei vem ao Brasil, não se encontra com Lula, os dois não conversam, os dois principais líderes aí do continente sul-americano, a gente pode vir a ter na relação com os Estados Unidos, caso o Trump seja eleito presidente. E para concluir, lembrando que também aí tem uma semelhança, porque a Argentina é o nosso principal parceiro comercial na América do Sul, como os Estados Unidos é o principal parceiro em relações comerciais no mundo, junto com a China. Portanto, as coisas estão complicadas, mas pode ser que esse tiro tenha ajudado Donald Trump. Agora a gente termina este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.